o Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão! Como que vocês vão dar credibilidade pro que esse cara fala relacionado à imparcialidade da mídia? E é, sim, um fato. O Flamengo tem um tratamento diferente pela mídia e o flamenguista se acostumou com isso historicamente. Eita, galera! Hoje o clima é de treta pesada no mundo esportivo. André Rizek soltou o verbo no Charla Podcast e disse que o Flamengo recebe tratamento nobre da mídia. Opa, será que ele tem razão? Ou é só choro? O que o Rizek falou é uma grande verdade. E claro, o pilhado não deixou barato e respondeu na lata. Bora ver essa troca de farpas e debater juntos. Primeiro, vamos ouvir o que o Rizek disse no podcast. Ele cobrou mais respeito aos outros clubes, falou que o Flamengo é tratado como realeza e que a mídia deveria ser mais equilibrada. Meu primeiro choque é com a cobertura da mídia. Falei, cara, como assim? Eu fazia o Redação e o projeto do Redação, muito diferente do meu trabalho hoje, mas o projeto que me deram para fazer no Redação era analisar a cobertura da mídia esportiva. E assim, mas que moral você tinha? Não era a minha história, não era pra dizer eu sou fodão, eu sou bom. Era simplesmente pra ser alguém que olhasse a mídia esportiva e fizesse uma análise da mídia esportiva. Os convidados eram da imprensa. Da imprensa, então o programa tinha essa pegada. Foi essa a missão que eu recebi. E eu adorei, porque eu adoro mídia. Muita gente não entendeu, achou que era arrogância, pedante, um cara tão jovem ficar fazendo análises da mídia, mas era a pegada do programa. E a primeira coisa que eu percebo é que, cara, o Flamengo tem um tratamento nobre. Então, por exemplo, o Flamengo vence a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão! E outros clubes ganham e são zoados. Aí o Botafogo ganha o campeonato estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Peraí. O Flamengo ganha a Taça Guanabara. A Guanabara é do Mengão. Botafogo é campeão estadual, Botafogo vence o estadual esvaziado. Não, alguma coisa tá diferente. O Vasco vai jogar com o Real Madrid. A manchete é vice de novo, olha lá. O Flamengo perde do Liverpool, parabéns Flamengo, bela partida. Não, pera aí, calma. Enfrentamos de igual para igual. A coisa não bate. Então assim, eu acho que criou-se isso na imprensa. Na imprensa. É que você pegou a época do Extra forte também, né? Pode o ser. O Extra ali naquela época. Trabalhando. Né? Então assim... O lance também, aqui no Rio, eu não sei se o Rizek teve... Ronaldinho jogando no Flamengo. Ronaldinho espirrava, Ronaldinho! Aí o Vasco ganhava do Aurora, maior goleada da história internacional do Vasco. 4 linhas. Não, peraí, tá estranho. E aí você acostuma o torcedor do Flamengo que tem que ser assim. Ao Flamengo tudo e aos outros nada. Zoeira, trata com desdém, com piada. Então o próprio torcedor do Flamengo se habituou a esse tratamento. Então, por exemplo, eu entendo o Thiago falar isso porque durante a Copa do Mundo, dá um exemplo prático. Eu disse que o John Arias era, na minha opinião, o melhor jogador, o mais completo jogador em atividade no Brasil. Mas e o Arrasca? Não falei do Flamengo, eu tô falando também do Arias. Não pode elogiar nada que seja fora do Flamengo. Opa. Mas e o Arias? Arrasca joga bem, e o Arrasca, É isso. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo se habituou. E, cara, não é nada contra o clube. A mídia foi se criando uma cultura de mídia no Brasil que ao Flamengo tudo e aos outros porrada, zoeira, entendeu? Diminuição, muitas vezes desrespeito. E eu acho que teve muito essa pegada durante o período em que eu fazia o Redação. E isso era muito claro pra mim na imprensa, nos jornais impressos, na maneira como o noticiário era feito. Então, assim, o Flamengo é o clube mais popular do Brasil, é uma marca muito poderosa. Mas os outros também têm que ser tratados com respeito. É só isso, era a minha pegada pra... E aí, galera, será que ele tá certo? O Mengão tem privilégio mesmo ou o Rizek tá exagerando? E o que ele tá dizendo lá é rigorosamente a mesma coisa que o Thiago Leifert falou sobre a narração, acho que também no Charla, se eu não me engano. E o que eu já disse outras vezes, que também viralizou e gerou polêmica e tal, que é, sim, um fato. O Flamengo tem um tratamento diferente pela mídia e o flamenguista se acostumou com isso historicamente. Isso é um fato, isso não é uma coisa muito discutível, isso não é uma coisa que dá pra você, não, veja bem, eu não concordo, não é uma questão de concordar, isso é um fato. As pessoas do meio estão confessando esse crime. Não é pra você discutir. A pessoa que sempre fez parte da mídia, André Rizek, Thiago Leifert, de dentro da maior mídia brasileira, estão confessando isso pra você.
Então, portanto, você discordar disso é um ponto de vista razoavelmente arrogante. É quase você como dizer para um criminoso, você não matou. E ele fala, não, mas eu matei. Sim, você fala assim, você não é um assassino. Ele fala, não, mas eu atirei. E você está brigando com ele, né? Então, quem está dizendo isso é a própria pessoa de dentro da empresa. É imprensa e empresa, no caso. Então não é uma coisa para você discutir, é uma coisa para você tentar entender o que ele está querendo dizer. Claro que entender as coisas é uma coisa que não funciona, não dá like, não vira corte. Mas se você quiser ter um pouco mais de bom senso, você vai entender que o que ele está dizendo é que, historicamente, o Flamengo sempre foi protegido midiaticamente nos momentos de suas grandes vitórias e que o Flamengo sempre teve um tratamento especial e sempre teve mais tempo e etc. Naturalmente, esse é um discurso que, se você for a grosso modo, você quiser ser um pouco mais anti-Rizek, por exemplo, você vai dizer assim, Rizek, mas você é um cara que está confessando trabalhar numa emissora e para uma imprensa que é extremamente capitalista, sabendo nós que todo mundo da imprensa tem um discurso extremamente contra isso. Então, na verdade, o que a imprensa nesse caso, é extremamente incoerente. Por quê? Porque ela luta contra uma série de coisas, a profissão dela tem como base a isenção, e no momento em que você pode fazer uma manchete mais sensacionalista ou tendenciosa, você faz de acordo com o número de cliques para ganhar mais dinheiro. Portanto, assume-se ali de uma forma que obviamente ele não quer, mas assume-se ali de alguma maneira que a imprensa, que é quem mais luta contra, absolutamente hipócrita pra caralho, a gente sabe, mas que a imprensa que luta pra caralho contra o capitalismo é extremamente capitalista, rasgando inclusive as premissas básicas da sua profissão. Ele não está fazendo uma crítica ao Flamengo, ele não está fazendo uma crítica ao torcedor do Flamengo. Ele está dizendo uma coisa que é um fato óbvio, super simples e claro. Historicamente, a imprensa capitalista, mercenária, vendedora de sensacionalismo, sempre deu mais espaço ao Flamengo e sempre tratou o Flamengo diferente dos outros. Quer dizer que o Flamengo vai ser beneficiado com isso? Não necessariamente, porque a mesma mídia que faz isso é a mídia que vai jogar o Flamengo pro fundo do inferno quando o Flamengo estiver perdendo. Mas é a mídia que vai jogar o Flamengo 2 vezes mais alto quando o Flamengo estiver ganhando. Então, é um tratamento diferenciado, que vai pro ruim e que vai pro bom. Claro que os influenciadores do Flamengo, que pioraram isso em 70 mil vezes nos últimos anos, o que já era ruim se tornou um caos, eles vão entender isso como uma oportunidade também de fazer um discurso em cima e muitas vezes de defender a nação, né? Porque a função, cara, entenda uma coisa, a função básica de um bom influenciador de clube, se ele quiser ser um bom influenciador de clube, é passar a imagem para o torcedor de que ele é um guardião do símbolo. Esse é o 01 de tudo. Depois vem as outras coisas, mas o 01 é você passar a imagem para o seu consumidor final do seguinte: olha, eu sou um guardião do símbolo, eu sou um guardião da nossa torcida, eu estou aqui para representar vocês. Se ele não fizer isso, ele morre de fome. Então todo influenciador de clube tende a partir do princípio que eu quero dizer e preciso dizer o que a maior parte do meu torcedor gostaria de dizer. O que ele gostaria de dizer? Ele gostaria de dizer contra tudo e contra todos o tempo inteiro, nesse caso contra tudo e todos é o André Rizek. Então já parta de uma premissa que, se você for por um raciocínio um pouco menos passional e um pouco mais inteligente, você vai chegar na conclusão de que, peraí, nós não estamos discutindo a mesma coisa. O que o Rizek falou é uma grande verdade. E é uma verdade muito pouco discutível. Qualquer pessoa que tentar discutir fala, não, imagina, o Flamengo sempre teve o mesmo tratamento. Não, não teve. Sempre teve um tratamento diferente. E basta você falar qualquer coisa sobre o Flamengo, esse vídeo, por exemplo, que você vai ver a reação, ela é totalmente desproporcional. 80% das torcidas do Brasil, elas são iguais. 20% diferencia. 20% dos torcedores de um clube é mais fanático do que o outro, é mais chato do que o outro, é mais rico do que o outro, etc. Mas 80% reage muito parecido. Perdeu, tá tudo uma merda, ganhou, tá tudo ótimo, é sempre culpa da imprensa, é sempre culpa do juiz, etc. E meu time é uma vítima da sociedade que tem que lutar contra tudo e todos. O que ele constata ali é uma história. E a história é essa. Eu passei por isso. Quando eu era colunista de um jornal no Rio de Janeiro, um dos donos do jornal era conselheiro do Flamengo. E eu fiz uma crítica ao Ronaldinho Gaúcho. Era uma crítica pontual a alguma coisa que ele tinha feito ou dito. Toda coluna minha ia pro ar na segunda-feira. Eu mandava e eles publicavam no jornal na segunda-feira. Nessa segunda-feira, a minha coluna não foi pro ar. E eu não entendi. Eu falei, ué, o que aconteceu? Não recebeu o e-mail com a coluna? Ela falou, porra, mas não pode falar isso aí do Ronaldinho. Eu falei, mas por quê? Pô, porque o Ronaldinho joga no Flamengo. Eu falei, mas ia no Jornal do Rio. Eu falei, mas e daí? Eu falei alguma coisa de errado? Eu fiz alguma acusação? Eu falei assim, não, mas porra, Flamengo, cara, porra, vai falar mal do ídolo do Flamengo. O cara acabou de chegar, o cara tá voando lá, a torcida tá apaixonada. Não dá, porra, não dá. Existe isso. Se eu tivesse falado isso do ídolo do Fluminense, não ia acontecer. Se eu tivesse falado isso do São Paulo, não ia acontecer. Então, existe uma proteção que é absolutamente ligada ao capitalismo e não ao amor pelo Flamengo.
E esse capitalismo, ele usa o flamenguista de forma contrária também, que ele também afunda o Flamengo numa crise quando não precisa. Então nós estamos falando de duas coisas que atingem o Flamengo pro bem e pro mal, que o Flamengo e o flamenguista não tem culpa. Mas negar que há uma cultura e que isso foi feito ao longo dos anos dessa maneira é uma puta canalice. É evidente, existem fatos, provas absolutamente claras, como aquele cita do jornal ali, são provas absolutamente claras, essa que eu estou citando do jornal que aconteceu comigo. Ao longo da vida você tem isso, né? Existe uma proteção, um cuidado extra e um espaço midiático maior dado ao Flamengo. O tratamento do Flamengo campeão da Libertadores em 19, ele é absolutamente maior e absolutamente discrepante do título do Grêmio em 2017. Eu tô falando do dia do jogo, você não sabia o resultado. A mesma emissora, Sport TV, deu um tratamento pro Grêmio e um tratamento pro Flamengo. E é disso que a gente tá falando. Se você responder, Rica, mas é óbvio, o Flamengo vende mais, ok, estamos de acordo. Mas é isso que está sendo dito. Não se trata de uma questão de justiça, de uma questão de soberania, ou que isso vai fazer bem ou mal pro Flamengo. Muitas vezes faz mal, e eu acho que ao longo da história fez mais mal, porque o Flamengo esteve muito mais tempo na pior do que na melhor. Então, portanto, né, fez mais tempo mal pro Flamengo do que bem. Mas existe. O Flamengo tem um tratamento diferenciado por parte da imprensa, sim. O que não quer dizer que isso blinda o Flamengo. Quer dizer que o Flamengo é jogado muito mais pro alto e proporcionalmente mais para baixo. Mas não, o Flamengo não tem o mesmo tratamento dos outros. E de forma que o flamenguista não está acostumado a ouvir coisas que os outros estão. No momento em que o Flamengo está ganhando todos os jogos de 1-0, se o Flamengo não estiver jogando bem, você não pode pegar o microfone e falar assim, tá ganhando, mas não tá convencendo. Seu anti-flamenguista, filho da puta. Aí já entra os influenciadores do Flamengo, né, como de todos os clubes, que pioraram o futebol em 200%. Seu filho da puta, seu merda, lá e usam isso pra fazer corte, pra se defender, pra se promover, ganhar clique, o cara... Tudo que a gente tá falando aqui se trata de dinheiro. Meramente de dinheiro. A gente tá falando de dinheiro. E aí o flamenguista vai se ofender e falar, não, o Flamengo nunca teve tratamento diferenciado. Pô, irmão, você tá maluco? Se você pegar um programa de futebol de 30 minutos, 26 pro Flamengo, irmão, 4 pro que der. Porra, não mete essa, flamenguista. Pelo amor de Deus. Agora segura. O pilhado foi pra cima e não aliviou. Ele rebateu e ainda defendeu o Flamengo com força. Bora ver o que ele falou. Vamos falar do trecho patético que eu vi de uma entrevistinha aí do André Rizek, tá? Que é um cara que, quando ele pode, ele fala mal do Flamengo. Pra quê? Pra ganhar visibilidade. Só que eu quero expor a falta de vergonha na cara do argumento do André Rizek. Por quê? Porque ele fica indignado, né? Com a parcialidade, guarda essa palavra, com a parcialidade da mídia para falar mais do Flamengo, para falar bem do Flamengo, para fazer notícias positivas, exageradas sobre o Flamengo. Ele questiona, né? Ele questiona uma parcialidade da mídia. E ele se mostra revoltado com isso. Só que ele faz parte de uma mídia que, quando se fala de política, é totalmente parcial, é totalmente de esquerda. Inclusive a esposa dele, a Andréa Sadi, que é praticamente uma assessora de imprensa do governo Lula, que hoje está no poder e é de esquerda. Aí eu pergunto para vocês, como que vocês vão dar credibilidade para o que esse cara fala relacionado à imparcialidade da mídia? Se ele quer imparcialidade no esporte, ele deveria querer também na política, certo? Então, o que eu quero deixar claro para vocês, não é indignação com a parcialidade, é a vontade de aparecer, é a vontade de usar o Flamengo para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade, e é isso que muitos fazem. Não só o Rizek, Juca Kfouri é rei em fazer isso, ninguém nem mais fala do Juca Kfouri, ele tenta falar mal do Flamengo para aparecer. Então, não se enganem. Eu sei que tem até gente que vai concordar, e realmente pode acontecer, de às vezes a mídia dar mais atenção para o Flamengo, porque é a maior torcida do Brasil, porque gera maior audiência, mas não há uma indignação dele. Porque se ele pregasse tanto pela imparcialidade da imprensa no geral, ele não seria tão lacrador, ele não seria tão esquerdista, e ele questionaria até a própria esposa dentro da casa dele, porque ela fala só bem da esquerda, só protege o governo Lula, protege tudo que vem, mesmo as coisas erradas que acontecem, tenta esconder, e fala mal da direita o tempo todo. Então, se ele prega essa imparcialidade, como você vai ver nesse vídeo, saiba que é muita falta de vergonha na cara.
Olha, eu vou falar pra vocês, essa discussão vai render muito. E eu quero saber de vocês, quem tá com a razão nessa história? Rizek ou Pilhado? Se você gosta de ver essas tretas quentes e não quer perder nenhuma, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala sem medo de polêmica. E agora é com vocês, família! Comenta aí embaixo, o Flamengo tem tratamento VIP da mídia ou isso é perseguição inventada? Quero ver os comentários pegando fogo e essa discussão continuar depois do vídeo.